No alto dos Andes peruanos, véus de neblina envolvem os picos, encobrindo os segredos de uma antiga nação. Houve uma época em que os deuses incas caminhavam entre essas montanhas sagradas, seus poderosos espíritos apoiados pela força de um império. Hoje, em aldeia após aldeia, os povos andinos ainda vivem como o faziam centenas de anos atrás, mas as ruínas de pedra dos incas ainda influenciam suas vidas. Ainda existem mistérios entre essas paredes frágeis. Como uma cultura antiga que sequer conhecia a roda atingiu grandes feitos em astronomia e arquitetura? Por que o espírito dos incas sobrevive, afetando a quase todos que visitam este reino abandonado nas nuvens? Num alto vale peruano chamado Tiobamba, as pessoas de aldeias próximas estão reunidas. Aqui a seca terra escura atinge as distantes montanhas. A chuva não tem caído em Tiobamba. Por isso as pessoas vieram à igreja para falar com a Virgem Mãe. A cadência cristã pode ser familiar, mas outro antigo espírito move-se na entrada. Os nativos também rezam a Ilapa, o deus inca do trovão que traz as chuvas. A procissão segue na direção dos 4 pontos cardeais. Cada direção representa os poderes da natureza: terra, vento, fogo e água. Nas comunidades andinas do Peru, onde os incas viveram, o passado e o presente convergem. Há um misticismo nesta terra agreste que poucos entendem, mas muitos dizem sentir. Talvez os fantasmas dos incas ainda vaguem por esses vales e picos cobertos de neve. Muitos acreditam nos velhos costumes. Para eles, o passado ainda reina nessas majestosas alturas da América do Sul. Em seu ápice, durante o século XVI, a civilização inca cobria cerca de 4.000 quilômetros da América do Sul, da costa noroeste do Equador até os Andes chilenos e o noroeste da Argentina. Eles construíram grandes cidades como Machu Picchu, Pisaque, Cusco e Ollantaytambo. Diz a lenda inca que o mundo estava em trevas quando um sol resplandecente nasceu pela primeira vez. Do sol nasceu o deus inca da criação, o Iracocha. Os incas acreditavam que o Iracocha criou homens e mulheres à sua imagem. Ele os ensinou a viver em harmonia com a natureza e a venerar o sol. De acordo com os acadêmicos, o povo inca criou um reinado no século XII. Seu primeiro imperador, Manco Cápac, estabeleceu sua corte num local chamado Cusco, que significa umbigo do mundo. A atual cidade de Cusco cobre um bolsão de terra a mais de 3.300 metros de altura nos Andes. Ela surge das ruínas da velha capital inca. Em suas estreitas ruas, os vestígios de antigos templos são a base das casas e lojas do mundo moderno.
Restos dos grandes muros sem argamassa dos Incas agora fazem parte de catedrais e hotéis, uma evidência da força duradoura do império que já existiu. A expansão do domínio Inca começou em Cusco no início do século XV, de um local que os Incas chamavam de Sacsayhuamán. O nono senhor dos Incas, Pachacotec, passou a conquistar as terras e povos vizinhos, uma assimilação que consumiria mais de 100 nações nativas. Durante o século seguinte, os Incas viveram em paz, plantando seus alimentos e adorando seus deuses. Através de sua devoção, os Incas foram inspirados a construir uma das mais misteriosas cidades da Terra. Seu reino nas nuvens. Uma civilização silenciou. Após mais de 400 anos de ventos, chuvas e terremotos, somente algumas ruínas de pedra ficaram para contar a história dos Incas. Localizado num platô de granito entre dois altíssimos picos, encontra-se um dos locais mais estranhos da Terra. Foi aqui, próximo aos céus, que os Incas construíram seu sagrado centro religioso, Machu Picchu. Em 1911, o historiador americano Hiram Bingham estava explorando a remota selva do Peru em busca da cidade perdida de Vilcabamba, última fortaleza dos Incas. Em vez disso, ele encontrou Machu Picchu, uma fortaleza espiritual. Antes da descoberta de Bingham, os muros destruídos de Machu Picchu haviam sido cobertos pelo mato que cresceu durante séculos. Sua localização era conhecida apenas por agricultores locais. Victor Estrada é um guia espiritual, um xamã. Como descendente dos Incas, ele passou sua vida estudando essa cultura. O estado de sentimento físico e espiritual em Machu Picchu é de elevação. Quando todos os átomos, os minúsculos elementos cósmicos se abrem dentro de nós, passamos a nos elevar espiritualmente. Todos devem de sentir em diferente medida. Todos sentem algo aqui. Como empieza a harmonizar-se. De acordo com Estrada, Machu Picchu foi construída no final do século XV para refletir a essência das crenças incas, de seus ambientes naturais até sua arquitetura. Machu Picchu é remota, quase inacessível, e a 2.600 metros acima do nível do mar, fica facilmente escondida entre os picos das montanhas andinas. O terreno precário trouxe problemas peculiares de construção, mas os incas foram hábeis na melhor utilização de projeções e encostas. A cidade em si é pequena, cerca de 800 metros em qualquer direção, e é bem protegida por penhascos e picos. Bingham e muitos arqueólogos concordam que a maior parte das estruturas em Machu Picchu tinha um objetivo espiritual. Na praça, ao centro das ruínas do Templo das Três Janelas, eram efetuadas cerimônias honrando os deuses do Sol, da Lua e das estrelas. Para os incas, tudo era divino, desde criaturas vivas até picos de montanhas e rios. Pedras como o altar a Pachamama eram cortadas como santuários à Mãe Terra. Sem a roda ou ferramentas de ferro, os incas fizeram admiráveis obras com machados de pedra e facas primitivas. Eles conseguiram moldar as encostas de Machu Picchu em animais que consideravam sagrados. Visto de uma certa distância, um setor de Machu Picchu tem a forma de um jacaré,
o símbolo Inca para a unidade da divina trilogia. Os Incas acreditavam em duas forças naturais: Ana, a força masculina, e Urim, a força feminina. Machu Picchu, a montanha que está ao sul das ruínas, é considerada uma montanha masculina. A montanha feminina, Huayna Picchu, surge majestosamente ao norte. Acredita-se que o platô que abriga as ruínas represente um equilíbrio espiritual entre as duas forças. Evidências arqueológicas sugerem que Machu Picchu também era um santuário para sacerdotisas incas. Em túmulos sob as ruínas, os arqueólogos encontraram restos de esqueletos de 173 pessoas, 150 das quais mulheres. Acredita-se que eram virgens sagradas, escolhidas pelos sacerdotes incas para viverem em Machu Picchu. Elas residiam numa seção das ruínas chamada Aclawasi, que significa local dos eleitos ou eleitas. Aqui uma alta sacerdotisa podia venerar a montanha feminina Huayna Picchu. As sacerdotisas dedicavam-se à adoração do sol e da lua. Nas décadas após a descoberta de Binhan, centenas de aventureiros têm subido a antiga trilha inca até Machu Picchu todos os anos. É uma estafante jornada de 4 dias através de quase 5 quilômetros de passagens na montanha. Para alguns é uma missão, talvez em busca das forças místicas que os incas sentiam neste templo sagrado. Outros vêm pela beleza da arquitetura ou pela grandeza deste local sagrado. Para a maioria que vem aqui, é difícil imaginar como os incas podiam construir estruturas tão precisas no alto dos Andes. Mas desde as encostas de pedra de Sacsayhuamán até os observatórios astronômicos de Pisaque e Ollantaytambo, as ruínas guardam os segredos dos feitos incas em arquitetura e astronomia. Descendentes dos incas estão espalhados em aldeias do Equador, Peru e Bolívia. Muitos vivem perto das ruínas de seus antepassados. Como os incas, eles acreditam que esses locais possuem uma energia positiva, uma força sobrenatural que os orienta e protege. As comemorações que honram as crenças do povo antigo ainda são realizadas em algumas das ruínas. Cercados pelas gigantescas pedras de Sacsayhuamán, em Cusco, os descendentes comemoram o solstício de inverno todos os anos com um festival chamado Inti Raymi, ou a Festa do Sol. A maior parte das pedras que antes simbolizavam Sacsayhuamán já se foi. Elas foram roubadas há muito tempo para servirem de fundações a casas e lojas em Cusco. Entre as que restaram, muitas chegam a 5 metros de altura e a maior parte pesa várias toneladas. Acredita-se que os incas trouxeram essas pedras gigantes a Sacsayhuamán para construir seu templo na montanha. Algumas teorias sugerem que elas foram roladas até aqui em troncos, puxadas por milhares de operários, usando cordas feitas de couro de lhama. Embora tais feitos desafiem nossa imaginação, feitos ainda maiores ocorreram no Vale Sagrado do Peru, uma fértil faixa de terra a menos de 80 quilômetros de Cusco. Muitos acreditam que